Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela sua rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor André Buchweitz-Plammer, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, na congregação São Lucas do bairro Harmonia, em Canoas. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho de João. E aqui, peço que te dou uma sugestão, pegue a sua Bíblia, acompanhe e vamos ler junto este capítulo 1 do Evangelho de João. Mas antes disso eu gostaria de dar algumas considerações com relação, de modo bem generalizado, assim, sobre a questão do Evangelho. O Evangelho de João ele é escrito em uma linguagem bastante simples, mas que traz mensagens extremamente, um conteúdo bastante profundo, né, que nos aponta para o grande amor de Deus para com toda a humanidade. Tanto é que neste evangelho, quem depois acompanhar lá no capítulo 3, versículo 16, nós podemos dizer, ousamos muitas vezes dizer que é o resumo de todo o contexto bíblico, quando nos é dito lá pelo evangelista João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que o testemunho de João Batista é igual a muitos outros testemunhos registrados nos outros 3 evangelhos. E tem uma coisa bacana da gente observar, que as pessoas quando têm contato com Jesus, especialmente registrado nesse evangelho, elas têm certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E uma outra coisa importante para observarmos é que o próprio João Batista faz uma declaração pública de que Jesus é o Cordeiro de Deus. E é interessante também que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós só vamos ver em João, especialmente lá no versículo 36. Em outros locais, Jesus é chamado de o Cordeiro, e assim por diante, mas aqui é o Cordeiro de Deus. Muito bem, vejamos. Vamos fazer a leitura então? Você já tem a sua Bíblia aí junto? Então vamos fazer a leitura. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Cristo.
Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Dou uma sugestão da gente conversar um pouquinho e depois a gente segue a leitura. E é interessante que esse começo do capítulo 1 do Evangelho de João faz um apanhado muito importante e que nos convidam a olhar para Gênesis 1 também, quando nos fala da criação, onde nós cremos, e está lá no texto bíblico, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos no momento da criação. E aqui, de maneira muito especial, nos chama a atenção que a palavra, por meio dela, as coisas vieram a acontecer. Ou seja, Deus fala e as coisas acontecem. O próprio Cristo, que é a palavra, é a verdade, o verbo encarnado, por meio dele todas as coisas foram realizadas. No Antigo Testamento, fala sobre a sabedoria de Deus, que estava com Deus na criação. Eu dou uma sugestão, anota aí esse texto. Dá uma olhada lá no capítulo de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31. E de maneira muito especial, você vai perceber que a sabedoria estava junto, ela arquitetou tudo, o próprio Deus, a palavra, estava unida na criação. O próprio Cristo estava junto na criação. E também depois você pode acompanhar de maneira muito especial em Gênesis 3, capítulo 1, versículo 3 e 6. E é interessante nós observarmos, se você prestar atenção em Gênesis também, cada vez que Deus fala, logo depois vem a mensagem. E assim aconteceu. E agora João, aqui no Novo Testamento, ele fala a respeito de Cristo, que as coisas aconteceram por meio do próprio Senhor Jesus. E de maneira muito carinhosa, também a palavra era a fonte da vida, né? Lá no versículo 4 do Evangelho de João, nos fazendo um convite para dizer que a vida em união com a palavra, quer dizer, a vida na brota da palavra de Deus. Aonde Deus fala, ali ocorre a vida. E se a gente olhar para tudo quanto tem sido criado, a gente observa que é uma ação de Deus no ato da criação. Do mesmo modo, a palavra estava no mundo, possivelmente, lá no versículo 10, tá? Possivelmente no mesmo modo que a sabedoria estava com o povo de Israel, lá no capítulo de Provérbios 8, 1 a 4, você também pode conferir. Também é possível entender isso como referência à vinda de Cristo ao mundo. Quer dizer, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, as pessoas dominadas pelo diabo, o mundo, né, significa as pessoas dominadas pelo diabo não o reconhecem e, pelo contrário, odeiam a Jesus e aos seus discípulos e assim não conseguem reconhecer a Cristo como o próprio Deus na face da terra. E aí as pessoas, mas Deus, olha para Jesus e aí você vai ver o próprio Deus visivelmente, porque Jesus é o Deus encarnado, é o próprio Deus que se mostra na sua grandeza, no seu amor, na sua misericórdia em favor de todas as pessoas. Podemos seguir adiante? Pode ser? Então vamos ler na sequência o versículo 19 até o versículo 28, que diz assim: Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? E aí João, citando o texto de Isaías, lá no capítulo 40, versículo, deixa eu ver aqui,
3, né? Diz assim: eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. João Batista é um mensageiro, aquele que adivinha que ia preparar um lugar. E era muito comum quando uma autoridade ia fazer uma visita para um país ou ser recebida, enviava mensageiros para preparar um lugar, para deixar tudo organizado, para que ninguém tivesse dúvida quando chegasse essa autoridade. No caso de João Batista, ele é o mensageiro de Deus que prepara o caminho para a vinda do Filho de Deus, aquele que se anuncia como sendo o nosso Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seguindo adiante aqui, os que foram enviados eram do grupo dos fariseus, eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Assim aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Muito bem. João, especialmente nessa parte, faz questão de enfatizar que ele não é o Messias, que ele é aquele que havia sido enviado para preparar um lugar, ou melhor, preparar um caminho para o Messias que já estava no meio do povo, e o povo não estava se dando conta. Do mesmo modo, podemos trazer para o nosso contexto hoje, tem muitas pessoas que ainda não ficam angustiadas, querem achar ou acham que Jesus não pode ser o próprio Deus. Estão perdendo muitas vezes a oportunidade de ver em Cristo o próprio Deus de modo visível. E Deus se coloca, habita no meio das pessoas. Uma outra coisa interessante para a gente observar, lá no versículo 20, João afirmou claramente: eu não sou o Messias. O Messias, mais tarde, João lembra que ele tinha dito, conforme João 3, 28, o primeiro a dizer que Jesus é o Messias, foi André, lá no versículo 41 do capítulo 1 de João. Ele faz questão de enfatizar, como já havia dito, que ele não é o Messias. Mas no mesmo evangelho, André, que era discípulo de João, depois se torna discípulo de Jesus, ele diz claramente: achamos o Messias. Nós temos agora o Deus vivo, encarnado junto de nós. Não precisamos mais esperar outro. Uma outra coisa importante, lá no versículo 25, eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. João responde essa pergunta nos versículos 31 e 33, mais adiante, né? De maneira muito especial, chama atenção para o fato de que o povo de Israel saiba que Jesus é o Messias. Quando ele for conhecido, as pessoas não duvidem de que Jesus realmente é poderoso, é o próprio Deus encarnado. Vejamos? Tudo bem até aí? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Vamos seguir no nosso estudo, fazendo a leitura então do texto de João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. E de maneira muito especial, vamos ouvir um texto que ele marca algo muito, muito bacana, onde João dá um testemunho muito importante. O texto diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era,
mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. O testemunho de João tem um ponto alto na afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. João, no seu evangelho, de maneira especial, faz questão de mostrar este grande amor de Deus, esse cuidado que Deus tem com todas as pessoas. E de maneira especial que o próprio Deus, que antes as pessoas só tinham ouvido falar na mensagem, na promessa, agora está de modo visível com todos os seres humanos, habitando com os seres humanos, com o seu povo. Uma outra coisa importante nós destacarmos que esse grande amor de Deus, e também testemunhado por João Batista, nos aponta que a Santíssima Trindade agora é revelada publicamente, pois nós observamos aqui de maneira especial Pai se anunciando, o próprio Filho de modo visível e Deus Espírito Santo vindo, se mostrando publicamente para toda a humanidade. Deus vindo habitar junto com o seu povo. Muito bem, tudo bem até aí? Vamos seguir adiante? Vejamos. Lá no versículo 35 ao 42, nós podemos ler assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Uau! Os 2 primeiros discípulos de Jesus, então, são conhecidos aqui, especialmente lá no versículo 40, quando nos fala de André, né, que era seguidor de João Batista. Quando ele ouve, ele vai atrás, então ele fica encantado de saber que agora tem o Messias, né? Ele não precisa mais se desesperar, esperar outro, mas ele tem o Messias. E quando ele conhece Jesus, eu sempre, e sou suspeito por isso, mas eu gosto muito da atitude de André. Ele vai e busca o seu irmão, o Pedro. Ele faz questão de trazer o seu irmão para perto de Cristo, a fim de que ele também conheça o Messias. Eu acho que isso também serve para nós nos nossos dias. A gente precisa sair do nosso ambiente de comodidade dentro, digamos, da nossa igreja, da nossa vida de fé e levar as pessoas até Cristo. É importante que a gente seja ousado nesse sentido e fazer que nem André, dizendo assim: achamos o Messias.
Quem é Messias? Messias é o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus, para que a gente conheça e as pessoas também conheçam quem é o Salvador, Jesus. Uma outra coisa muito significativa é o fato que Jesus acolhe aqueles discípulos de João Batista e faz questão de ficar com eles para que eles o conheçam. Do mesmo modo hoje, Jesus faz questão de ficar com o seu povo a fim de que as pessoas o conheçam e reconheçam nele o Senhor e Salvador. No dia seguinte, agora lendo o versículo 43 ao 51, nós podemos ver que diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida e de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Venham ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Interessante. Segue o texto. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael e Filipe. A figura de Natanael, se a gente olhar, podemos olhar mais adiante, tem um outro cara que é discípulo de Jesus, que nós vamos ver tendo a mesma postura, assim, num momento, tipo, como assim ele é o Messias? Só que agora, no caso, esse segundo personagem, Tomé também ficou na dúvida, será que Jesus realmente ressuscitou? E faz com que, de maneira muito especial, ele fique assim encantado de ver quem é Jesus. E Jesus, olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão, mostrando exatamente que uma referência como a escada do sonho de Jacó, lá em Gênesis 28, versículo 12, né? O Filho do Homem é aquele que liga a terra ao céu, ou liga a terra com o céu, né? E Jesus é um lugar onde se vê o céu aberto e onde Deus está presente. Então, é importante a gente observar nessas palavras que elas não são simplesmente palavras que você olha e diz, não, mas é só isso. Não, tem muita informação contida. E dou uma sugestão para que você continue estudando o texto bíblico. E a melhor maneira, se você não tem o hábito, é pegar o hábito da leitura bíblica. A partir dali, muitas outras coisas, realmente assim, Deus vai tirando as nossas escamas que nós temos em nossos olhos, vai nos permitindo conhecer mais e mais a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é o fato de que o próprio Deus se revela com seus milagres, com seu grandioso poder, acompanhando as pessoas. O primeiro capítulo, então, do Evangelho de João chama atenção para
estes fatos. O fato de que Deus agora está habitando junto com as pessoas. Quer conhecer Deus? Conforme nós vimos aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, basta nós crermos em Jesus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele se revela, se mostra para todas as pessoas como sendo a palavra de Deus, o Verbo personificado numa pessoa chamada Cristo Jesus, o nosso Deus habitando junto com as pessoas. E espero que você não tenha se perdido na nossa caminhada, e fica a sugestão: continue lendo o texto bíblico e não perca o próximo estudo, que vai estar falando do capítulo 2 do Evangelho de João. Nós, então, vamos finalizando por aqui o nosso momento de estudo, especialmente com referência ao capítulo 1 do Evangelho de João. E fica a dica, não perca o próximo capítulo do estudo, que irá comunicar muito para você sobre o capítulo 2, que é uma sequência muito bacana assim no estudo bíblico, né? E fica a dica: assista estes e outros programas no facebook.com/Rádio Taielbe e também no youtube.com/Rádio CPT. Baixe estes e outros episódios no www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT, nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você conosco nesse momento de estudo, e que Deus te abençoe, esteja com você, com a sua família, porque agora, conforme nós acabamos de ouvir, Deus habita com o seu povo em Cristo Jesus, e assim você conhece a Deus crendo em Cristo Jesus. Forte abraço e até o próximo programa. Fica com Jesus.